Hoje nessa aula aqui eu vou ajudar você que ainda tem dificuldade em ouvir uma música e reproduzir ela aqui no violão só de ouvido. Se você ainda tem muita dificuldade em tocar violão só em ouvir, então preste atenção nessa aula aqui, porque eu preciso passar esse conhecimento para você, porque com certeza vai encurtar muito aí o seu caminho, vai transformar o seu ouvido musical e vai fazer você tocar violão de ouvido muito mais rápido quando você começar a entender isso aqui que eu vou te passar agora aqui nessa aula. Isso foi crucial para que eu começasse a aprender, né, a tocar violão de ouvido, na verdade. Primeiro de tudo, a gente precisa pôr na mente, você precisa colocar na sua mente. Só se desenvolve, o seu ouvido musical só se desenvolve se você for uma pessoa que treina, que pratica regularmente. Se você for uma pessoa que está sempre buscando músicas novas. Então esse é o primeiro ponto. Eu estou falando logo aqui no início, tá bom? Que é para que você já fique ligado. Só consegue desenvolver o ouvido musical aquela pessoa que tem compromisso com o violão, que pega no violão ali pelo menos todos os dias, por alguns momentos, e aprende músicas e depois continua aprendendo músicas novas. Só esse tipo de pessoa consegue desenvolver o ouvido musical. Não tem problema se no início você pegar músicas novas com cifras, por exemplo, ou mesmo entender os ritmos aqui, levando em consideração o sentido das batidas, sem conseguir acompanhar de ouvido. Então, se você não, obviamente, se você não tem ouvido musical, o que você tem no início é o que? São as cifras e são aquele sentido das batidas para que você faça alguma coisa e já vai então treinando o seu ouvido musical. Mas é interessante, é importante na verdade, que você sempre esteja disposto a pegar músicas novas para já ir treinando o seu ouvido musical, porque assim, quando você ouvir uma música que você não conhece, mas dependendo aí da sua prática, de quanto você pratica, você já lembra, né? Você já tem na sua memória. Eu já fiz algo parecido com isso, essa progressão é parecida com uma que eu já fiz, essa batida também é parecida com uma que eu já fiz, então eu consigo tirar a música só de ouvido. Mesmo que seja só a melodia, eu consigo por causa da experiência de tanto tocar. Então, no final de tudo, tudo se trata de quanta coisa armazenada você tem na sua memória musical. Quanto mais cheia de experiência sua memória musical estiver, melhor. Quanto mais cheia, isso significa que é muito mais rápido de você tirar a música de ouvido. Mas o que realmente você precisa armazenar na sua memória musical? São apenas duas coisas nesse início, basicamente, que você precisa focar. É claro que o assunto sobre ouvido musical e sobre você tocar de ouvido tem muitas vertentes, mas se você focar nessas duas coisas que eu vou falar aqui para você, você já vai conseguir se destacar e vai conseguir ver resultado no seu violão. Consegue, não só no seu violão, mas no seu ouvido. Consegue ouvir e trazer para o seu violão aqui. E essas duas coisas que você precisa focar no início aí, são bem simples, são fáceis. Só que antes, vai se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Para não perder as aulas que a gente traz aqui sobre violão, certo? Também deixa o like aqui, para que dessa forma a gente consiga sempre chegar não só até você, mas também a mais pessoas que tem esse desejo, que tem esse sonho de tocar esse instrumento maravilhoso, beleza? Então se inscreve e deixa o like aqui, que eu tô aqui para ajudar você. Então a primeira das duas coisas que você precisa armazenar na sua memória musical é a sensação harmônica, as sensações harmônicas. Observa só essa combinação de acorde, olha, Ré, Si menor, Lá maior e Sol maior. Presta atenção. Isso aqui é uma progressão com 4 acordes e quando a gente observa, né, de forma mais detalhada, a gente percebe que cada um desses 4 acordes, cada um deles tem uma sensação específica, e quando a gente observa também como um todo, depois que a gente toca toda a sequência, a gente percebe que essa sequência ela tem uma sensação, certo? A gente consegue perceber, né, as subidas e descidas, a gente consegue entender que essa progressão, essa combinação de acordes tem uma sensação também. Então, muitas vezes, quando a gente está ouvindo uma música, a gente consegue perceber
essa variação, certo? Essa sensação dos acordes, da progressão. Então, quanto mais músicas diferentes você aprende, mais sensações diferentes você memoriza. Porque existem muitas progressões diferentes. Dessas progressões de acordes, existem muitas diferentes. Então, vamos lá. Vamos supor que essa aqui é a progressão 1 que a gente viu. Nessa progressão, Ré, Si menor, Lá e Sol, pode haver aí dezenas de músicas. Aí depois pode ter outra progressão, Dó, Sol e Fá, que tem outras centenas de músicas. Depois tem outra progressão, Mi, Si, Dó sustenido menor e Lá, que também tem aí uma infinidade de músicas, certo? Então são progressões que a gente consegue ter muitas músicas dentro delas. Então quanto mais músicas você pega, mais as chances de você, né, começar a memorizar também sensações diferentes, progressões diferentes. E é interessante que uma progressão que está em um tom, ela se repete em todos os outros tons. Você consegue transformar ou mesmo transportar, na verdade, essa mesma sensação para outros tons, o que vai trazer para a sua memória musical muito mais combinação de acordes dentro daquela mesma sensação. Para isso basta você encontrar os graus de cada acorde, beleza? E depois transporta para o outro tom, levando em consideração os graus. Por exemplo, aqui a gente viu Ré maior, Si menor, Lá maior e Sol maior nessa progressão. Isso aqui a gente vai ter, olha, Ré maior, que é o primeiro grau, que é o tom, certo? Ré. Depois a gente tem Si menor, que olha, Si menor, que é o sexto grau de Ré, olha, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si menor, que é o sexto grau. Depois a gente tem Lá, que vai ser o quinto grau do campo harmônico de Ré, que a gente está no tom de Ré, certo? Lá vai ser o quinto grau, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Beleza, Lá maior, quinto grau. Então temos até agora, olha, primeiro, sexto e quinto grau. E Sol, ele é o quarto grau do campo harmônico de Ré, olha, Ré, Mi, Fá, Sol, 4. Então, Ré primeiro grau, Si menor sexto grau, Lá maior quinto grau e Sol maior quarto grau. Então a gente já tem, né, tem os graus aqui que a gente transporta para outros tons. Esse mesmo grau a gente vai ter a mesma sensação. Isso vai trazer uma combinação de acordes diferente para você memorizar, que vai trazer também, no caso que vai permanecer, vai manter a mesma sensação harmônica. Por exemplo, se você for para o campo harmônico de Dó maior, ou seja, para o tom de Dó maior, obviamente, quando você traz os graus, você tem as mesmas sensações. Então, Dó primeiro grau, certo? Porque é o tom. O outro que a gente encontrou lá, que a gente tinha no tom de Ré, era o sexto grau, que era Si menor. Agora aqui, olha, o sexto grau de Dó é Lá menor. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Beleza? 6 aqui, ó, Lá menor. Beleza? E aí depois a gente tinha o quinto grau de Dó vai ser Sol, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, beleza? Então vai ser Sol maior. E o quarto grau de Dó vai ser Fá maior. Dó, Ré, Mi, Fá, beleza? Então olha só, os acordes que trazem a mesma sensação. A gente tem agora, a gente memoriza agora outra combinação de acorde, mas que tem a mesma sensação. Ou seja, se a gente tocasse uma música com aquela combinação no tom de Ré, a gente pode tocar a mesma música agora com essa combinação de acordes nova aqui no tom de Dó, que é Dó, Lá menor, Sol e Fá. Presta atenção como tudo combina direitinho, é quase a mesma coisa, só que o tom é diferente. Olha só em Ré. Agora em Dó. Percebeu como a sensação é muito parecida? Então, essas sensações harmônicas você precisa memorizar primeiro, né? Você precisa ir praticando músicas e praticando muitas músicas para que você consiga entender essas sensações das progressões, beleza? De cada acorde e também das progressões. Isso vai te ajudar muito a identificar os padrões musicais e saber qual o próximo acorde quando você for tocar de ouvido, beleza? Porque é algo que você já fez, aí você busca na sua memória, aplica e dá certo. Essa é a primeira coisa que você precisa
desenvolver, precisa prestar atenção e começar a entender para aprender de fato a tocar violão de ouvido. Depois disso, você precisa da segunda coisa aqui que você precisa desenvolver para começar a tocar violão de ouvido, que são ritmos e batidas. Você precisa começar a armazenar na sua memória ritmos diferentes. Então, para que você tenha ritmos diferentes, obviamente você tem que tocar muitos tipos de músicas, beleza? Para que você consiga desenvolver as suas habilidades rítmicas aqui. Mas mesmo que você tenha que aprender muitas músicas para se desenvolver ritmicamente, muitas vezes, dentre várias e várias músicas, você consegue tocar essas várias e várias músicas com apenas 2 ou 3 ritmos básicos. Inclusive é o que eu indico para você que está começando. Existem 2, 3 ritmos aí que são fáceis, que você consegue tocar centenas até milhares de músicas. E aí o sistema que eu indico aqui, que eu sempre indico, é você aprende músicas com ritmos simples, né, com batidas simples, e então você começa tocando sempre pensando, se você conseguir, pensando aqui no sentido das batidas, beleza? Você aprende esses sentidos, pega a mecânica aqui do sentido das batidas do ritmo, certo? Aí quando você dominar, você já vai tocar a música ali. Você vai fazendo isso ritmo após ritmo, até que vai chegar uma hora que a sua percepção rítmica vai estar tão aguçada que você não vai mais pensar em sentido de batida. Você vai conseguir automaticamente acompanhar a música, trazendo aqui o movimento que a sua personalidade quiser, certo? Para acompanhar aquela música ali. Você cria os seus movimentos, obviamente que vão estar respeitando o compasso para que tudo dê certo. Mas isso é um processo natural. Muitas pessoas acham que existe um segredo master para conseguir tocar violão de ouvido, mas o melhor a melhor técnica para aprender a tocar violão de ouvido é começar tocando de forma ensaiada, tocando muitas e muitas músicas, sempre prestando atenção nisso que eu falei, nos acordes, beleza? Na sensação dos acordes e também desenvolvendo aqui os seus ritmos com paciência. Mas nesse momento, quais são as batidas mais indicadas para que você consiga treinar e consiga ter muitos exemplos aí para praticar? Na verdade, tem várias, mas eu indico 3. E essas 3 batidas que eu indico para você começar a treinar aí a sua percepção rítmica, eu deixei, no caso eu gravei uma aula específica já antes, beleza? Onde eu estou deixando aqui na tela final. Vou deixar aqui na tela final para você assistir e desenvolver essas 3 batidas. São 3 ritmos, beleza? Cada um desses ritmos com apenas 3 setas, 3 setinhas. É muito simples para que você aprenda. E esses 3 ritmos com apenas 3 setas, cada um deles, toca muita música, centenas até milhares de músicas. Você tem a possibilidade de tocar com eles, beleza? Então, eu tô deixando aqui na lateral, beleza? É só clicar aqui, beleza? E então a gente se vê por lá.